Olá, artigo 7º aí do nosso estatuto fala da condição jurídica, né, do bombeiro militar, que instrumento jurídico que vai regular o militar do corpo de bombeiros. A que instrumento ele está submetido, né? Ao que fala, a condição jurídica dos bombeiros militares do Estado é definida pelos dispositivos constitucionais que eles forem aplicáveis, pelos deste estatuto, que fala no começo que regula situação, direitos, deveres, obrigações, prerrogativas, e pelos das leis e regulamentos que eles outorguem direitos e prerrogativas, eles imponham deveres e obrigações. Então, além do estatuto, tem a Constituição e leis e regulamentos. Então vamos por parte aqui. A condição jurídica dos bombeiros militares do Estado é definida pelos dispositivos constitucionais que lhes forem aplicáveis. Bom, só para ver aqui, um exemplo, se você abrir aí a Constituição, você vai perceber que tem uma série de alusões aí aos militares, de modo geral, às instituições militares, a competência de cada instituição, está tudo definido lá na Constituição. Inclusive a questão de função, né? Função do bombeiro, função de defesa civil e tal. Tudo isso daí. Por exemplo, esse texto aqui, compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados. Ou seja, a própria Constituição já define essa questão do tratamento jurídico diferente para o militar, inclusive para o bombeiro, né? Já está definido na Constituição isso aí. E além da Constituição, né, os dispositivos do Estatuto também, né? A condição jurídica dos bombeiros militares do Estado é definida pelos dispositivos constitucionais que eles forem aplicáveis deste estatuto, pelos dispositivos deste estatuto e pelos das leis e regulamentos que eles outorguem direitos e prerrogativas e lhes imponham deveres e obrigações. Então, assim, não se pode criar uma lei e regulamento que seja inconstitucional, né? Tudo tem que obedecer a cadeia certinha, legal, né? Bom, aqui não ficou definido quais leis, né? Quais regulamentos, mas tem uma série aí de leis e regulamentos aí que todo cidadão está submetido, independente de ser militar, né? Agora, esses termos jurídicos, esperto, né? Isso aqui imponham deveres e obrigações. Ninguém vai impor direito e prerrogativa, né? E ninguém vai outorgar, por exemplo, dever para o camarada, nem obrigação, né? Então, aparece lá numa prova, por exemplo, o texto aqui na íntegra, e aí o camarada vai ficar com. Ah, isso aqui tá certo. Pá. E é feito exatamente para pegar quem sabe. Entendeu? Porque essa prova, quem não sabe, joga no bicho, né? Quem estudou é que vai se enrolar numa questão dessa aqui, ó. Outorgam direitos e prerrogativas. O camarada coloca lá, outorgam direitos e deveres. Você tá tão acostumado com esse trem na cabeça de direitos e deveres, e pã. Aí igual na outra, se você observar, a gente ficou fixou bastante lá a questão do, do início lá, o presente estatuto regula situações, situação, as obrigações e os deveres, os direitos e as prerrogativas. Aqui já muda um pouco o texto, ó, já coloca direitos e prerrogativas antes, depois coloca deveres e obrigações, aí pode fazer uma questão dessa, por exemplo, confundindo os dois textos. Então, assim, é importante, além de tem coisa que você tem que decorar mesmo, mas tem coisa que tem que ver o sentido, né? Então, assim, outorguem direitos e prerrogativas. Quando é uma coisa boa, você vai outorgar o cara, né? Falar, tô recebendo uma coisa boa. Agora, o dever e a obrigação é imposto, né? Eles impõem a lei, ele impõe. Você não vai impor um direito pro cara, impor uma prerrogativa. A ideia é essa. Então, você vai impor o dever e as obrigações. Tem que ficar ali muito ligado no texto escrito, certo? Então, vamos aí à atividade 9 de hoje. Enunciado aí. Daí as questões A, B, C e D. Falo para vocês o seguinte: tente fazer sem olhar o gabarito. Eu sempre passo o gabarito para já ficar lá, né? Mas aí a consciência individual e o autopoliciamento é importante porque é nisso que você vai aprender, entendeu? Então faça tudo antes de olhar o gabarito, tente acertar, observe bem, depois olhe o gabarito e vê onde errou, se é que errou alguma coisa. Questão 2 aí.
Outra coisa, se errou, eu vou depois passar a explicação de tudo, né? Então, faça sem olhar o gabarito. Final da 2 aí. Subir um pouquinho aqui para pegar a D, pronto. Vou passar o gabarito depois, mas tente fazer sem olhar o gabarito. Pronto, aí está o gabarito. Atividade 9, questão 1, vamos às correções. A Lei Estadual nº 11.416, de 5 de fevereiro de 1991, regula a situação, as obrigações, os deveres, os direitos e as prerrogativas dos bombeiros militares do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. A condição jurídica dos bombeiros militares do Estado é definida pelos dispositivos deste Estatuto. Pelos dispositivos, aí vem aqui A, do Estatuto dos Bombeiros Militares do Rio de Janeiro e Estatuto dos Bombeiros Militares, dos Bombeiros da Marinha. Isso daí é para pegar quem tem aquele conhecimento amplo, né, sobre muita coisa e às vezes não foca em uma coisa só. Então o camarada sabe, tem toda a história do bombeiro, foi criado no Rio de Janeiro e tal. Aí se o cara não tem aquele conhecimento muito específico do nosso estatuto, ele vai olhar assim e falar, ah, rapaz, isso daqui deve estar certo, porque como o Rio de Janeiro foi o primeiro, então tem a ver isso aqui pode estar certo. B, pelos dispositivos constitucionais que eles forem aplicáveis e pelo estatuto dos policiais militares do Estado, para confundir também, né? C, dispositivos constitucionais que eles forem aplicáveis e pelas leis, pelos das leis e regulamentos que eles outorguem direitos e prerrogativas, eles imponham deveres e obrigações. Essa C aqui, certo? Aí vamos ver a outra aqui, dispositivos constitucionais que eles forem aplicáveis pelas das leis e regulamentos que eles outorguem direitos e deveres e imponham obrigações e prerrogativas. Aí para o texto igual, tá vendo? Aí numa prova o camarada pega o texto igual. Se ele não tem essa noção aí, ele se complica. Isso acontece muito, viu? Aí entra aqui, ó, que eles outorguem direitos e deveres, eles impõem obrigações e prerrogativas. Se você pensar que ninguém vai te impor uma prerrogativa, né? Aí você saber o que é uma prerrogativa também, né? Ter essa noção do que é uma prerrogativa que está mais ligada ao direito. Então, assim, é muito difícil alguém te impor o direito. O direito é você quem tem que provocar e correr atrás. Ninguém vai te impor, não. Geralmente não, né? Agora é muito mais lógico você saber que impõe é dever e obrigação, né? Ficar esperto com essas questões aí. Então essa D tá errada, certa nessa aqui é a C. Questão 2 aí. Quanto à condição jurídica dos bombeiros militares do Estado, julgue os itens abaixo. Bom, a 1 aí. A condição jurídica dos bombeiros militares do Estado não pode ser definida pelos dispositivos constitucionais, pois cada Estado do Distrito Federal possui sua própria corporação. Se o camarada não tem esse conhecimento aqui, não leu, não tem esse pensamento otimizado aqui a respeito, é uma coisa que confunde, né? Porque, cada um tem uma corporação e tal, mas todo mundo está submetido à Constituição também, né? A 2 aí, a condição jurídica dos bombeiros militares do Estado não pode ser definida pelos dispositivos constitucionais, mas é definida pelos dispositivos do Estatuto dos Bombeiros Militares do Estado e pelos das leis e regulamentos que eles outorguem direitos e prerrogativas, eles imponham deveres e obrigações. É a mesma história, né? Todo mundo está sujeito à Constituição, só pensar assim, então é errado também. 3. A condição jurídica dos bombeiros militares do Estado é definida pelos dispositivos constitucionais e manuais do Exército. Para confundir também, que fala que o Corpo de Bombeiros ela é força auxiliar e reserva do Exército, então o camarada olha, se ele não sabe, ele erra também. Então é por isso que tem esses pegas aí. 4. A condição jurídica dos bombeiros militares do Estado é definida pelos dispositivos constitucionais que eles forem aplicáveis, certo? Até aqui, né? Pelos do Estatuto dos Bombeiros Militares do Estado, certo? E pelos das leis e regulamentos que eles outorguem, é que está o problema, né? Eles outorguem as obrigações e os deveres e eles imponham os direitos e as prerrogativas. Camarada, ele na hora da prova, que se tiver o gabarito, você não vai errar, mas se não tem um gabarito, o cara erra. Não tem jeito. Então, cuidado com tal texto na íntegra. Pega o texto do jeitinho que tá lá, o cara olha, mas todas estão erradas, não é possível vai ser todas erradas. O camarada olha, tá certo, essa aqui é a certa, não tem nem jeito. O cara às vezes nem termina de ler, entendeu? Tem que ler tudo e prestar atenção em tudo, porque às vezes tá num negocinho desse, ó. Eles outorguem obrigações e deveres. Ou seja, ninguém vai te outorgar
dever, obrigação, ele vai te impor, entendeu? Ele não vai impor uma prerrogativa, não tem isso, entendeu? Vai esperto com isso aí. Então, essa aqui, né, é D, todas estão erradas. Aí o gabarito aí, um C e 2D.